Historicamente falando, nós somos cobertos por exemplos de homens em papéis de grandes líderes e reis. E isso por tantos séculos foi tão corriqueiro que quando ocorre de mulheres serem apresentadas em tal posição, não raramente são descritas com certo estranhamento. Sua aparência sempre é discutida, ou elas simplesmente são associadas de algum modo com os seus maridos ou alguma outra figura masculina. Mas, de uma maneira geral, esta é uma perspectiva histórica que herdamos da Europa, onde antigamente e tradicionalmente assumia-se que mulheres deveriam ter um papel secundário na sociedade. Perspectiva esta que, de certa forma, só começou a mudar de fato há pouco mais de 50 anos atrás. Até então, o papel da mulher era somente voltado para o casamento. Aliás, se você tem em volta de uns 30 a 25 anos e tem uma mãe que te criou sozinha ou era divorciada, pergunte para ela como era tratada pelas outras pessoas. Mesmo nos dias de hoje, não é incomum a presença de mulheres em ambientes dos quais culturalmente associamos a homens ser recebida com desdém, escárnio ou muitas dúvidas. Mas você já se perguntou se sempre foi assim? Aliás, já se perguntou se no restante do mundo as mulheres foram tratadas simplesmente como um indivíduo cuja principal função seria cuidar dos filhos e marido? Caso ainda não tenha resposta, então lá vai. Não. Em muitas sociedades pelo mundo, inclusive nos tempos mais antigos, mulheres assumiram importantes funções sociais, pertencendo a altos cargos sacerdotais, fazendo parte de classes guerreiras e atuando como líderes governamentais. E um desses lugares foi o Egito Antigo. Oi, meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo falarei para vocês sobre as mulheres que governaram o Egito Antigo como faraós. Meu Deus, Márcia, como assim? Não só tinha uma? Eu não estou entendendo mais nada. Calma, já chegarei nessa parte. Mas antes tenho que falar sobre uma dúvida que é muito comum, que é sobre qual é a forma certa de chamar estas mulheres. Bem, isso fica a gosto de cada pesquisador. Alguns chamam de faraó mesmo, já que a tradução é grande morada, então tanto faz. Já outros preferem chamar de farane. Mas gente, pode ser qualquer um dos dois, não tem problema. Mas com certeza a forma mais chata de se chamar é de rainha faraó. Afinal, não se usa termos como príncipe faraó, general faraó, fazendo uma ligação com seu antigo cargo. Agora vamos ao que realmente interessa. Quais mulheres egípcias tornaram-se faraós? Bem, se você está acostumado a assistir documentários sobre a antiguidade egípcia, ou leu ao menos um livro introdutório acerca, certamente se deparou com o nome Hatshepsut. Pois bem, ela foi uma rainha que reinou no início do Novo Império, na 18ª dinastia, e que após a morte de seu esposo se coroou faraó do Alto e Baixo Egito através de uma jogada político-religiosa. Para variar, ela foi uma grande construtora. É tanto que o seu templo em Del el-Bahari é um importante ponto turístico. Em suma, ela investiu em viagens diplomáticas e trocas comerciais. Porém, o cargo, por assim dizer, de faraó era usualmente adotado por homens. Então, por ter realizado tal feito, existem vários documentários, livros, revistas que falam dela. Mas o que muita gente não sabe é que o Egito teve outras mulheres que eram ou podem ter sido faraós. São elas, supostamente, Merinate, Quetzalcoatl II e Ankeperurá. E confirmadas, Nitqueret, Sobekneferu e Taurussoret. Além de, claro, Hatshepsut. E eu não indico aqui a Cleópatra VII, porque, embora os textos sugiram que ela tinha um domínio semelhante ao de um faraó, ela não se intitulava como tal. Daí, se eu começar a lançar nomes de rainhas que tinham poder compatível com o de um, essa lista ia ficar imensa. Bem, e no caso dessas governantes que eu digo supostamente, é porque seus estudos carecem de mais indícios para confirmá-las como faraós. Custa nada lembrar que não é nenhuma novidade que a arqueologia é uma disciplina que necessita de muita paciência e pode demorar anos para se confirmar ou derrubar algumas propostas ou interpretações. Fora que com milênios de existências, surgimentos e quedas de dinastias, muitos nomes, mesmo de pessoas da realeza, infelizmente se perderam nas areias do tempo. Agora, acerca de cada uma dessas mulheres, a Merinate é a mais antiga entre todas. Ela reinou durante o período arcaico, agora Pirem, primeira dinastia. Sabemos que ela tinha uma tumba em Abidos e outra em Saqqara. Esta última era um cenotáfio,
ou seja, uma sepultura falsa. Ambas essas estruturas funerárias são semelhantes à de grandes governantes, e inclusive em seus arredores estão túmulos de altos funcionários. Tudo isso cria o cenário típico de sepultamentos de reis. Já a Kate Cowell II é um dos casos difíceis, porque os indícios arqueológicos sobre ela são bem escassos. Porém, felizmente, sabemos que ela era do Antigo Reino, Quinta Dinastia, e que tem uma pirâmide em Abidos compatível com a de um grande governante. Em relação a Anki-Perorá do Novo Império, 18ª Dinastia, a sua existência ainda é fruto de muitos debates. Os poucos indícios que apontam que ela existiu e que foi faraó foram encontrados na KV62, a tumba de Tutankhamon. Mas, para muitos, a dúvida ainda paira no ar. A Nitqueret é mais conhecida pelo nome grego Nitocris. Ela viveu durante o Antigo Reino, na Sexta Dinastia, e ela de fato foi faraó, com direito a ser citada nas listas reais egípcias. Infelizmente, milênios após a sua morte, os gregos criaram vários mitos ao redor da imagem dela, o que pode confundir muita gente que está começando a pesquisar agora sobre a história dessa moça. Outra que foi listada como faraó foi a Sobek-Neferu, que viveu durante o Médio Reino, 12ª Dinastia. E o caso dela é peculiar porque foi durante o seu reinado que os primeiros passos para uma futura invasão Ixa no Egito começaram a ser dados. Caso queiram conhecer um pouco sobre essa invasão, assistam o vídeo Game of Thrones no Egito Antigo. Link, obviamente, no card. E finalmente temos Tauro-Sorete, que foi a última governante da 19ª Dinastia, Novo Império. Ao que tudo indica, o seu reinado, além de curto, foi bastante conturbado. Sua tumba está localizada no Vale dos Reis, na KV14. Ok, o Egito tinha mulheres faraós. Não eram muitas, mas tinha. E nas próximas décadas ou séculos, a egiptologia do futuro poderá descobrir mais, quem sabe. Mas é desolador pensar que, apesar da existência dessas líderes, elas recebam tão pouco destaque nos livros e praticamente nenhum em documentários. E não é porque sabe-se pouco sobre elas. Sabemos pouco também sobre o rei escorpião, por exemplo. E ele próprio chegou a ganhar um documentário inteiro só para ele. O fato é que foram poucos os acadêmicos que se interessaram pela história delas, ou mesmo de rainhas, que naturalmente foram mais abundantes. Lembra que eu falei bem no início desse vídeo que esta visão de só focar na parte masculina do passado é uma perspectiva histórica que herdamos da Europa? Pois bem, a egiptologia foi criada e desenvolvida por homens europeus, e ela precisou esperar quase 2 séculos para que egiptólogas e egiptólogos com outra compreensão do mundo e de diferentes lugares do mundo surgissem e colocassem uma lupa sobre elas. Mas, ainda assim, temos um grande caminho pela frente, porque enquanto vemos produções discutindo ou reverenciando os feitos de Ramsés o Grande ou Tutmés, o Napoleão do Egito, por outro lado, vemos coisas como Hatshepsut tinha ou não um caso com seu serviçal Senemuti, discussões frívolas sobre a beleza imortal de Nefertiti, ou bobagens sobre se Cleópatra era feia ou não. Uau, sério, gente? Os feitos políticos e sociais, alguns dos quais mudaram o rumo da história egípcia, simplesmente postos de lado e suas principais autoras resumidas a se eram bonitas ou não, se eram sensuais ou não, e tudo isso a troco de quê? Fica esse questionamento para reflexão. Gostou de conhecer sobre essas mulheres? Então curta esse vídeo para que eu possa saber disso e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, obviamente. Inscrito. E claro, me conta aqui nos comentários qual é a sua faraó favorita e sobre qual você gostaria de saber mais acerca. Bom, vou ficando por aqui e até mais!